Quero, nesse momento, dar boas-vindas a todos os estudantes que optaram em fazer o curso de Pedagogia na EAD do IFN-MG. Eu quero agradecer o convite para estar aqui nesse momento tão especial, professora Ramone e o professor Toninho. Eu sou a professora Aparecida Colares, graduada em Pedagogia, com muita honra, mestre em Educação, doutora em Desenvolvimento Rural, e eu dediquei minha vida à educação. Hoje nós vamos ter um breve momento com uma aula inaugural do curso de Pedagogia EAD, do Instituto, e nós iniciamos com esse universo multicor, mas também no universo ainda nas imagens sem cores, Nós estamos equilibrando cor e a ausência de cor. E no decorrer da aula nós vamos estar vivenciando algumas reflexões nesse sentido. Para esse momento, esse momento que nós estamos aqui, eu escolhi algumas reflexões que eu considero essenciais. E eu acho que é a essência de todo curso, de toda pedagogia, que é a primeira escolha de cada um de vocês pelo campo da educação. E assim, nós temos a segunda escolha, que é a escolha pela pedagogia, pois esta é parte importante da educação. Falar de educação e de pedagogia é entender que ambas estão intrinsecamente vinculadas aos fundamentos da educação e de todos os campos conceituais e das ciências que compõem. Então, nesse momento, eu vou falar para vocês que eu vou apresentar um slide com 3 reflexões de 2 grandes autores, Paulo Freire e Adélia Prado. Ambos tratam com enorme sensibilidade os desafios do mundo, da vida, os nossos enfrentamentos. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês observassem bastante o slide para vocês verificarem as 3 reflexões que aqui proponho. Se a educação sozinha ela não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Para mim, é impossível existir sem sonho. A vida, na sua totalidade, me ensinou, como grande lição, que é impossível assumi-la sem risco. E aí a gente vai para a reflexão de Adélia Prado. O sonho encheu a noite, extravasou para o meu dia, encheu minha vida e é dele que eu vou viver, porque sonho não morre. Então, quando eu coloco essas 3 reflexões para vocês, eu quero levá-los a fazer algumas perguntas para vocês mesmos. O que cada um de nós pode refletir sobre cada uma dessas ideias? Qual é, de fato, o papel do professor, do pedagogo educador, frente aos seus sonhos e o sonho da construção de um mundo mais justo, mais humano, de pessoas generosas e gratas, de pessoas comprometidas com as causas dos excluídos, dos sem voz? Como nos eximir como seres humanos críticos, Porque a busca da graduação, a busca da pedagogia é uma busca por uma leitura crítica de mundo também, e desse nosso papel enquanto educador de denunciar e de anunciar, Então aí cabe a vocês essa reflexão. Então, nesse momento, nós vamos iniciar por uma palavra que causa muitas reflexões, que é o termo conhecimento,
nós conhecemos tudo, nós sabemos tudo. Então, inicialmente, eu vou voltar lá na Grécia Antiga, no clássico Sócrates, para a gente refletir um pouco do nosso desafio no processo de nos formar, né? O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância. Todo o meu saber consiste em saber que nada sei, né? Essa é uma máxima socrática. E aí, nesse momento, eu me proponho a discutir 3 elementos básicos com vocês. Sócrates, o homem, Sócrates e a crítica aos sofistas, e os sofistas e a pedagogia. Já estou inserindo vocês no contexto do que é a pedagogia. Sócrates revolucionou o mundo com seu modo de pensar, né? Um sujeito baixinho que vivia nas praças da Grécia, sempre à procura do exercício do logos, que é o pensar, e o pensar buscando o sentido de ser em si mesmo, né? O logos, filosoficamente falando, é a razão, né, que se dá de algo, ou que hoje a gente pode chamar de conceito, de sentido. A filosofia socrática, ela se diferencia dos pré-socráticos, que eram os filósofos antes de Sócrates, por Sócrates refletir o humano, as relações humanas da polis, da cidade, né? Aqueles que eram denominados filósofos da natureza, voltam para um novo olhar com Sócrates, que é o jeito da gente chegar à verdade, né? Esse novo jeito, ele consiste em reconhecer primeiro nossa capacidade, em reconhecer nossa própria ignorância, para daí eu ir em busca do saber, né? A busca da verdade interminável. Será que existe a verdade interminável? E aí, é essa reflexão que eu quero que vocês, nesse primeiro momento no curso de pedagogia, já iniciem pensando da busca que cabe a vocês. Então, nós temos 2 frases célebres que conhecemos que exemplificam esse pensamento de Sócrates. Sei que nada sei. Ou seja, o início da sabedoria é a admissão da minha própria ignorância. Todo o meu saber consiste em saber que eu nada sei. Sócrates nos ensina a questionar nossas próprias certezas, nos induz a pensar racionalmente, a entender a provisoriedade das nossas verdades e que por meio da dúvida vamos em busca do conhecimento, que sempre vai estar em transformação. Então, o que ele faz conosco? Ele mostra para nós que o ato de aprender, o ato de conhecer, o ato de descobrir é movimento do pensar, que nos retira das verdades prontas e nos coloca em busca da sabedoria. Ao entrar num grande templo de Apolo Delfo, né, na Grécia, ele deparou, por exemplo, com um escrito que dizia: conhece-te a ti mesmo. Outra frase máxima que ele absorve, né? E dentro do seu interior, ele chama esse sentimento de despertar a necessidade de conhecer a si mesmo de daimon, né? A sua missão de busca. Então, Sócrates dedicou a filosofia e daí vai nascer a inspiração de 2 elementos básicos para o pedagogo: o autoconhecimento e a necessidade de uma busca permanente pela sabedoria, pelo conhecimento, pela verdade, né? Sócrates também, ele aponta uma crítica, né, a um grupo de filósofos da época denominados sofistas, né? Os sofistas e a pedagogia.
vem aí outro item que nós apontamos aqui. Então, Sócrates, por ele entender que o conhecimento era livre, que todos nós tínhamos que ter acesso ao conhecimento, ele faz uma crítica aos sofistas, né? Outro tipo de filósofos da época. E, ao criticar, eu vou levantar para vocês algumas questões sobre esses sofistas e a própria pedagogia. Qual é e qual seria a crítica de Sócrates aos sofistas? O que eram os sofistas? Na Grécia Antiga, muito tempo antes de Cristo, né, que é o berço da filosofia, Sócrates questionava como que os sofistas tratavam o conhecimento, pois eles cobravam para ensinar e preparar a grande elite local, as pessoas que detinham o poder político, o poder financeiro. E para Sócrates, o conhecimento tinha que ser para todos. Ele defende uma sociedade muito mais igualitária, né? Então, o que os sofistas eram considerados na época áurea da cultura grega? Grandes eruditos que ensinavam, né, cultura, arte, expressão oral, que era chamada, né, definida a oratória. E esse termo, como havia uma crítica por parte de Sócrates e posterior vai haver de Platão, eles começam a ter ele começa a ter um certo conflito com os sofistas. O termo sofista, etimologicamente, ele significa intelectual que sabe falar, né? Então, após as críticas de Sócrates, surgiu, inclusive, no linguajar popular, quem diz, aquele ali é capcioso, é de má fé, é enganador, referindo-se aos sofistas. Porém, alguns pensadores redimensionam esse olhar. Eles consideram que os sofistas, às vezes, eles foram muito mal interpretados, né? E que a importância do seu pensamento está registrado. E ainda que em alguns momentos, né, muitos entendem que eles também eram pedagogos e sábios, porque eles passam a ser a primeira classe de docente. Sendo assim, eles passam a conceber que os sofistas contribuíram muito para o ensino, formaram um currículo de estudos e que foi resgatado por todo o período medieval, né? Por que eu estou falando isso? Porque é importante que vocês saibam que a história da pedagogia, ela não nasce no momento em que você entra em sua sala de aula. Ela remonta por séculos, né? E nós entendemos, e hoje a gente comunga em alguns aspectos com Sócrates, é que o papel nosso de pedagogo, de professor, docente e formador, é incluir, é não só privilegiar a alguns o conhecimento, mas a todos. Por isso que a gente busca, por exemplo, uma educação à distância, para que todos possam ter acesso. Então, diante do que nós colocamos aqui, nós estamos aí em frente à pedagogia, né? O que é a pedagogia? É a busca pelo conhecimento. A pedagogia é a luta pela democratização do conhecimento. A formação fundada na pergunta, na indagação, na inquietação, no desejo, né? O humano, a humanização das pessoas, o respeito à vida, ao meio ambiente, né? E aí nós vamos ter a relação educação e pedagogia,
A pedagogia se sustenta nos fundamentos educacionais, lida com as reflexões e os referenciais que alicerçam o fazer pedagógico, dando suporte à docência, né? A pedagogia é o curso responsável direto para a formação de professores. E o que é a educação? É a relação entre os espaços formais e espaços não formais. É os espaços formais como a institucionalização, que é a escola, que é o espaço formal, e os espaços não formais, múltiplos espaços de vivência, família, igreja, movimentos sociais, grupos de amigos. Então, aqui nós temos uma circularidade. Educação não se restringe somente à escola, somente ao espaço formal, mas também na sua relação com o mundo e com todas as relações estabelecidas nesse mundo, inclusive com o meio ambiente, né? Então, a educação, ela tem um conceito básico na Lei de Diretrizes e Bases 9394, né, da Educação Nacional, que diz que a educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil, e nas manifestações culturais. Então, aqui, nós vamos verificar que vai de encontro com o que nós colocamos anteriormente, né, no que nós havíamos definido como o esquema anterior, né? Então, aí nós estamos... Isso aí já está posto na própria legislação nacional. Então, como eu coloquei antes a reflexão sobre a pedagogia, aqui nós vamos ter o entendimento amplo da pedagogia, o compromisso com a justiça social, né? Com tanta desigualdade, com a superação das desigualdades, construir nosso conhecimento, não querer tudo mastigadinho de cima para baixo, mas ter nossos momentos de estudo, propiciar a nós essa construção, essa leitura, essa análise, né? Fazer a análise e reflexão dos processos, dos métodos, das técnicas de ensino-aprendizagem, investigar os processos de ensino-aprendizagem, contextualizar esses processos, entender que um processo não é o que eu crio, mas o que o grupo socializa enquanto grupo também. Entender-se como um ser político, né, comprometido com os ideais de acesso à educação para todos, que o conhecimento não seja restrito a determinadas camadas, a busca pelo fortalecimento da educação pública, portar-se como um aprendiz sempre, ver a diversidade como possibilidade e enriquecimento dos processos de ensino e aprendizagem, desenvolver valores éticos, morais, culturais, sociais, políticos e ecológicos, sensibilizar-se para transformar o mundo, né? Aí vem Paulo Freire. Se é possível obter água cavando o chão, se é possível enfeitar a casa, se é possível crer desta ou daquela forma, se é possível nos defendermos do frio ou do calor, se é possível desviar leitos de rios, fazer barragens, se é possível mudar o mundo que não fizemos ou da própria natureza, por que não mudar o mundo que fazemos, o da cultura, o da história, o da política, né? Então, esse é a nossa capacidade de transformação. E aqui tem um texto de Cora Coralina e uma ilustração de um
pintor chamado Paul Kuczynski, em que ele faz críticas sociais, em que Cora Coralina diz para nós a mesma coisa de Freire, poetizando. Me esforço para ser melhor a cada dia, pois bondade também se aprende, né? Então, aqui é o nosso movimento humano, a nossa relação com o mundo. E deixando para vocês uma mensagem final, eu vou apresentar um poema, né, de Cora Coralina, que fica nossa mensagem para vocês de desafio humano, né? Que é este poema com essa criança que lhes olha, né? Saber viver, Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, abraço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E por isso, não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. A vocês, todo o sucesso dessa vida. Eu sempre digo para as pessoas, para os meus alunos, sejam generosos com o mundo e o mundo será generoso com vocês. Boas-vindas, sejam muito bem recebidos dentro do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, alunos queridos do curso de Pedagogia. Estamos aqui de braços abertos para vocês. Muito obrigado.